Vou falar hoje de métodos de integração. Vou botar até aqui em cima, né? Já tem mais ou menos a ideia de que é importante você calcular as integrais às vezes, né? E já que a gente tem o teorema que garante que se a gente tiver uma primitiva, uma função cuja derivada é a função dada, isso é ótimo. Então, a humanidade desenvolveu métodos de calcular primitivas ao longo dos séculos, e mais ou menos há uns 50 anos eles já estavam num nível assim, já se sabia um monte de coisa, já se sabia também que algumas funções que a gente define de uma maneira simples, algumas até muito importantes, por exemplo, essa f de x igual a e elevado a menos x2, que aparece em estatística direto, é uma função que não tem uma primitiva calculada em termos de seno, cosseno, exponencial, logaritmo, polinômios e tal. Mas a coisa mesmo de meio século se desenvolveu um algoritmo bastante bom para calcular as primitivas melhor do que a gente faz. Bom, no começo era uma coisa assim, meio especial, mas hoje você entra na internet, tem oferta de vários que fazem isso, né? Traçam gráfico, calculam as primitivas, fazem um monte de coisa. Então, o principal método de integração é, vamos dizer assim, software. Esse é o método melhor de todos, que faz o que a gente poderia fazer. Tá? Agora, vamos dizer, independente disso, é bom a gente saber calcular e principalmente, ter uma noção de que em situações relevantes, às vezes você está fazendo um modelo, teoria, você vai usar esse conhecimento não para, vamos dizer, ter uma função lá com a fórmula dada e você calcula a fórmula da primitiva. Simplesmente dizer, não, essa função está aqui, ela tem uma primitiva e eu posso fazer algumas manipulações com ela, que às vezes são relevantes, e que envolvem, eventualmente, os métodos de integração. Então, bom, o segundo, eu até troquei a ordem na minha apresentação, porque esse realmente é o mais importante. Mas o segundo é o adivinhação. Tá? A adivinhação é mais ou menos quando você aprende a dividir, você usa isso, né? Você usa a sua experiência com multiplicação para dividir, né? Porque você tem um algoritmo que uma parte dele, vamos dizer, se você entregar um número na base 10 para o computador para dividir, ele vai ter que fazer uns testes, né? Que você já olha e faz pela experiência. Então, a adivinhação é isso. É claro que também, hoje, a gente calcula na mão muito menos derivadas do que antes.
de certa maneira, num curso de cálculo, como você ia ter que calcular integrais, você gastava um tempo calculando derivadas para adquirir essa experiência. Então, certamente para vocês é mais difícil adivinhar uma primitiva do que para mim. Por exemplo, eu olho assim para seno x, vamos dizer, cosseno x sobre seno x, que é cotangente, eu olho, esse aqui é a derivada desse, é logaritmo. Imediato ver que tem um logaritmo aí que foi logaritmo de seno de x que foi derivado para dar esse negócio daí. Mas, bom, então adivinhação. Agora, tem dois métodos. Hã? O logaritmo do seno é a tangente? Não, se você derivar o log do seno x, então isso aqui vai ser 1 sobre seno x vezes a derivada do seno, que é a cotangente. Né? Meio surpreendente, né? Então, minha pergunta é, tipo, isso daí é uma coincidência ou tem uma... Tem uma ligação entre as funções, a exponencial e as funções trigonométricas, que passa por algo que a gente vai ver quando vir séries de potências. Porque você tem que... A função exponencial ela é dada por uma fórmula assim, e elevado a x é somatório de n igual a zero a infinito, de x elevado a n sobre n fatorial. No momento parece uma mágica, mas... a função seno x é dada pelo somatório, a gente costuma usar k igual a zero a infinito, de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k mais 1, e a função cosseno x de menos 1 elevado a k, x elevado a 2k. E se você faz isso daqui, você vai ter 1 mais x x2 sobre 2, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4. Se você faz o seno aqui, você vai ter x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos, etc. Eu até estou botando aqui para ficar mais claro. Quando você faz o cosseno, você tem 1 mais x2 sobre 2, que é 2 fatorial, menos x4 sobre 4 fatorial, etc. Isso daqui é o cosseno. Isso, vamos dizer, isso é conhecido no século XVIII, 1700 e tanto, e tem o grande nome da matemática no século XVIII, com certeza, é o Euler. O Euler viveu muito para a época e tal, viveu boa parte dos seus últimos anos cego, e na Rússia. Ele passou muito tempo na Rússia, o Império Russo assim, levou sábios de outros lugares da Europa. O Euler chegou lá, se eu não me engano, através do Daniel Bernoulli, que era amigo dele, que era também outro grande matemático. Tem pelo menos 3 Bernoulli famosos, que são o Tiago, o João, que eram irmãos, e o Daniel, que era filho do João. E o Euler é um pouco mais novo que o Tiago e o João, mas é da geração do Daniel. Então, a ideia, essa ideia vem do Newton, né?
o Newton diz assim, não, uma função, assim como eu escrevo um número em potência de 10, eu devo poder escrever uma função em potência de x. Ele carteou isso assim, disse, ó, uma função é uma coisa assim, A0 mais A1x mais A2x2 mais etc. até o infinito. E saiu mostrando lá funções que você faz isso, calculando, e diz, isso eu derivo, derivando termo a termo, integro, integrando termo a termo, então eu sei tudo e tal. Mas tem problemas nisso aqui. Por exemplo, quando você pega uma função como, sei lá, 1 sobre 1 mais x2, está definida para todo x. Isso aqui é soma de uma PG de razão menos x2. Então, isso daqui é 1 menos x2 mais x4. Então, você nem precisa grandes coisas aqui para descobrir isso. Só que isso só funciona se o módulo de x é menor que 1. Enquanto que essa função está definida para todo x. Então, tem problemas assim que, de certa forma, a razão desses problemas vai aparecer quando o Euler, não sei se é o Euler, mas o Euler é o grande estudioso disso, mas as pessoas se dizem, bom, mas os números reais estão aqui. Quando eu faço potências de x, eu podia, na verdade, pegar no plano complexo e, vamos dizer, em vez de pensar x como um número complexo, eu podia fazer 1 sobre 1 mais z2 e z como um número complexo. Isso também vai ser 1 menos z2 mais z4 menos z6, mais etc. E também vai ser para módulo de z menor que 1. Mas aqui eu entendo por que tem um bom motivo para isso acontecer, porque esse denominador aqui se anula quando z é mais ou menos i. Então, há uma distância 1 daqui. Então, aqui, quando eu olho para o 1 aqui, o raio de convergência, vamos ver se chama assim, o raio de convergência dessa série, ela de centro zero, ela vai daqui do menos 1 até 1. Aí você olha no campo real e diz, pô, mas não tem motivo. Mas quando você olha nos complexos, não, o raio de convergência é 1 e tem um problema aqui, eu não posso aumentar esse raio sem incluir esses caras. Logicamente, assim. Mas o fato é que as pessoas começam a estudar, então, também as séries de potências com números complexos. Em particular, essa daqui. Aí o Euler diz, poxa, mas se eu fizer, né, se eu olhar, vou apagar essa parte daqui, aqui, x2, que era 1 menos x2 sobre 2 mais x4, não. O Euler disse, mas então eu posso fazer E elevado a Z. Ele diz, E elevado a Z, eu posso definir para os números complexos assim, E elevado a Z igual a 1 mais E mais E2 mais Z2 sobre 2 mais E3 sobre 3 fatorial mais etc. E tem uma coisa aqui, o Euler de olhar isso já cego, deve ter sido antes. Ele olharia para isso sem ver nada e diria, mas olha só, se eu fizer E elevado a I θ, isso daqui vai me dar 1 mais I θ. Lembrando que I é o número, θ aqui é um número real, e I ao quadrado é menos 1. Então, quando eu boto I ao quadrado aqui, vai dar menos 1. Então, vai dar menos θ2 sobre 2.
Agora eu multiplico por iθ, então vai dar menos i θ3 sobre 3 fatorial. Agora eu multiplico aqui, vai dar mais... você teria aqui menos 1, mas tem esse menos aqui, então mais θ4 sobre 4 fatorial. Aí você vai mais i θ5 sobre 5 fatorial. Aí o Arlen diz, peraí, ó, aqui, ó, isso aqui é o cosseno θ. E esse negócio daqui é I seno θ. Então ele carteia E elevado a Iθ igual a cosseno θ mais I seno θ. O que introduz uma inesperada relação entre logaritmo exponencial, seno e cosseno, né? E, em particular, né, tira daqui uma fórmula que é super cultuada, né? Se você faz θ igual a π, né, você tem aqui E elevado a Iπ é igual cosseno π, que é menos 1, seno π é zero. Eu gosto de escrevê-la assim, E elevado a Iπ mais 1 igual a zero. O que essa fórmula tem, parece uma coisa mágica, é o seguinte, é que 1 é o número da aritmética, né, de contar. O π vem da geometria. O I vem da álgebra, porque ele surge, né, por considerações algébricas. E o E vem da análise, né, do cálculo. Né, vem integral e tal. E eles se reúnem assim, sei lá, tipo aquela festa de casamento que pessoas de famílias diferentes se encontram assim. E o zero, que é o grande unificador da matemática, está aqui, juntando eles. Mas então, quando começa a aparecer essas coisas envolvendo logaritmo exponencial, seno, cosseno, não é tão estranho assim, porque o seno e o cosseno podem ser definidos em termos da... Né? Porque se você faz E elevado a Iθ mais E elevado a menos Iθ, menos Iθ vai ter cosseno θ, aqui você vai ter menos I seno θ. Então, se você soma os dois, então, quer dizer, e o seno também se faz, né, faz E elevado a Iθ menos, né, se você fizer E elevado a Iθ menos E elevado a menos Iθ sobre 2i, né? Você vai ter o seno θ. Tá? Então, o seno e o cosseno podem ser definidos a partir da exponencial. Não tem essa relação aí. E lembrando que essa ideia de série de potências, originalmente, o Newton, quando introduz, ele está pensando nisso, que assim como você desenvolve um número numa base 10, por exemplo, e você pode somar e multiplicar, quer dizer, essa transformação de um número inteiro, natural, né, em uma representação decimal, ela surge e ela é extremamente boa para você fazer as operações. E aqui também essa representação é extremamente boa para você derivar e integrar, acreditando assim que
você pode derivar como se fosse um polinômio, integrar como se fosse um polinômio, que é verdade, mas não é tão simples assim de provar. Então, é isso. Tá? Pequena digressão. Eu, eu adoro as digressões. Não. Uhum. Tem um. Uhum. Essa história de desenvolver a função, quer dizer, você trabalhar com funções de variável complexa e pensar que, em muitos casos, a função de variável real é um caso, uma restrição dela, né? Dá pano para manga, assim, e quem vai. O Newton, com a série de potências, abre caminho para isso, mas essa questão de por que certas funções têm, vamos dizer, a série de potências dela converge num intervalo menor do que deveria, tem a ver com essa extensão. E quem vai construir a teoria que vai explicar isso bem melhor é o Cauchy, na primeira metade do século XIX. Então, Newton é aí 1670 e coisa em diante. O Newton depois ele durou uns 20 anos, assim, eu acho, fazendo matemática, física. Depois ele foi para a alquimia e tal, umas outras coisas. Não sei exatamente quando ele parou, mas ele viveu bastante também. Mas, de qualquer maneira, o Newton é isso, segunda metade, né, dos anos 1600, e o Cauchy a primeira metade dos anos 1800. São 150 anos para essa história meio que, não digo fechar, porque não fecha nunca, aí abre outras questões, mas eu botei o giz que eu trouxe. Bom, voltando aqui à nossa história dos métodos de integração, então, tem um método simples que é chamado de integração por partes. Ele, basicamente, ele serve para o seguinte: você tem uma função que é produto de duas funções. Tipo, vamos dizer assim, bem fácil assim, vamos dizer que você tem f de x igual a x cosseno x. Você olha para esse, de onde veio esse negócio? Não é adivinhação assim, eu não vejo assim tão facilmente. Sei lá. Se você treinar muito, talvez você olha, aqui tal. Mas a gente sabe o seguinte: isso é um produto. A gente sabe que a derivada de um produto satisfaz essa fórmula aqui. Então, isso daqui, se eu tiver que integrar isso, né? Integral de UV' é igual a integral de U'V mais a integral de UV'. Essa daqui está na mão, né? É UV, porque eu estou perguntando qual é a primitiva da função cuja derivada é UV. Então, UV é mais uma constante, mas deixa as constantes para o final. Né? Isso daqui seria essa integral de UV' mais de U'V mais a de UV'. Então, se eu souber integrar uma das duas, eu integro a outra. E aí, a ideia aqui é pensar assim, ó, imagina que essa seja U e essa seja V'. Por quê? Porque eu vou transformar a integral disso na integral de U'V.
E a U' é derivada de x, que é 1. Então melhora a minha vida. E a V é a primitiva do cosseno, que é o seno, não piora a minha vida. Tá? Então eu chamo isso daqui assim, quer dizer, eu escrevo x é U, V' é o cosseno x. Aí eu tenho U' igual a 1, V seno x. Então eu faço U vezes V, x seno x, linha, é igual a seno x mais x cosseno x. Então, se eu integrar, né, a integral disso daqui vai me dar x seno x igual à integral do seno x dx mais a integral x cosseno x dx. Essa daqui eu sei, cosseno. Tá? Então, x seno x igual a cosseno x mais a integral de x cosseno x dx. Então, a integral disso daqui, a integral de x cosseno x dx é igual a x seno x menos cosseno x. E mais uma constante que eu não coloquei, mas vou colocar agora. E a gente sempre pode verificar derivando. Se eu derivar isso daqui, vai me dar seno x mais x cosseno x. Ih, tem uma coisa errada aqui. Ah, não, porque a primitiva do seno x é menos cosseno x. Certo? Vamos verificar, porque aí... Né? Então, aqui era mais cosseno x. Então, agora aqui, deriva essa daqui, vai dar menos seno x, constante some, deu aquela lá. Então, sempre a história é assim, você tem um produto de duas funções. Você olha para elas e diz, não sei, mas eu sei o seguinte, que se eu derivar essa, melhora. Se eu integrar essa, não piora. Então, por exemplo, se você tiver que integrar x elevado a n, e elevado a x, né, x à quinta, e elevado a x, você vai chamar essa de U e essa de V'. E aí você vai cair para 5x4 é elevado a x, fora os detalhes. Aí você faz a mesma coisa e aí você vai cair para x3, para x2, até ficar só com e elevado a x. Você vai fazer várias integrações por partes e vai chegar na sua primitiva. Vamos fazer x2. Não quero fazer tanta coisa assim. x2 é elevado a x. Então, eu chamo essa de U, essa de V'. Então, U' igual a 2x, V igual a E elevado a x. Então, eu vou ter U' é igual a U' mais U V'. Então, daqui eu vou ter U vezes V, vai ser x2 E elevado a x é igual à integral de 2x E elevado a x mais a integral de x2 E elevado a x. Tá? Essa aqui eu deixo... Agora, essa daqui, ó, eu faço de novo, eu chamo essa de U e essa de V'. Tá? Então, a integral... Né? E aí eu vou ter U é 2x e o V vai ser elevado a x. Então, 2x é elevado a x vai ser a integral dessa daqui, que é 2x é elevado a x, mais a integral do U', que é 2, vezes o V, que é elevado a x. Agora, essa daqui eu sei. Fiz pressa.
Comi uma passagem aqui. Não, é só a derivada de E elevado a X. É elevado a x. Então a primitiva de E elevado a x é a própria E elevado a x. Tá? Então, vamos ver, eu tive que fazer uma primeira integração por partes, agora uma segunda, e aí eu chego. Tá? Se fosse x10, eu tive que fazer 10 integrações por partes até chegar. Bom que o software não vai nem... Vamos dizer, ele vai perder um tempo tão pequeno com isso que eu não vou nem notar. Então, é isso. Isso, às vezes você faz uma integração por partes meio no chute assim. Essa aqui? É. Tá? É claro que se você fizer duas vezes o processo por parte. Hã? Não, porque aqui eu já integrei. Aqui em cima. Não, essa daqui já é a primitiva, porque U. Sim, mas U é x2, V é elevado a x. Então seria a integral da derivada dela. Tá? Eu já botei direto. Tá? Sempre que você tiver que fazer uma segunda vez, tem uma coisa que nunca vai dar certo, que é a seguinte: você desfazer o que você fez. Tá? Se eu chamei uma de U, aí ela apareceu na outra como Ulinha, se na segunda, se eu tiver que fazer de novo, se eu chamar essa de Ulinha, eu vou voltar para a minha U. Então aqui o que aconteceu? Essa daqui era a Ulinha no começo e agora ela virou a U. Então eu derivei ela de novo aqui. E tem vezes que você faz, não melhora nem piora. Aí você faz de novo, não melhora nem piora, mas às vezes acontece uma mágica que é o seguinte: aparece a mesma integral do outro lado. É um exemplo, é você fazer seno com cosseno. Seno com cosseno não é tão bom, mas seno com seno. Tá? Imagina assim, são integrais muito importantes que aparecem nas séries de Fourier, são séries de funções trigonométricas, e você calcula os coeficientes por integrais. Dá para fazer com outro macete, mas imagina que eu tenho assim, integral de seno de 2x vezes seno de 3x. Aí eu escolho essa para ser U, essa para ser V'. Então, U'L vai ser 2 cosseno de 2x, né? Cosseno de 2x vezes 2. V vai ser menos cosseno de 3x sobre 3, né? Porque aí se eu derivar o cosseno de 3x, dá menos seno de 3x vezes 3, que é a derivada do 3x. Vendo que a diferença, você não adquiriu agilidade calculando derivadas. Mas é isso, tá? Só leva em vez de fazer 1 segundo, você faz em 30 segundos. Então, aqui então, eu acho que eu não me perder. Então, eu faço U V', então eu faço U é seno de 2x, V é menos cosseno de 3x
sobre 3, linha, né? É igual a seno de 2x, seno de 3x, menos 2/3, né? O linha V, esse aqui, cosseno de x, cosseno de 3x. Então, isso aqui vai dar, isso aqui você tem menos seno de 2x, cosseno de 3x sobre 3, é igual a integral que a gente quer, né? Seno de 2x, seno de 3x dx, menos, posso botar aqui 2/3, integral de cosseno de 2x, cosseno de 3x dx. Então, troquei essa integral por essa daqui, que não é melhor nem pior, né? Mas tem alguma coisa aqui que é o seguinte, olha. Quando eu fiz esse negócio, apareceu essa cara se transformou nessa. Eu acho que se eu fizer a mesma coisa com essa daqui, provavelmente vai aparecer essa. Então, vamos ver. Se eu fizer aqui agora, vou escrever aqui cosseno de 2x, cosseno de 3x, o cosseno de 2x veio quando eu derivei o seno de 2x. Então, eu vou derivar ele de novo. Se eu integrar, eu vou voltar lá. Então, eu chamo isso aqui de U e V'. Então, isso daqui, o linha, vai ser menos 2 seno de 2x. V vai ser de 3. Não, o seno, né? O seno, né? Então, se eu fizer a integral de cosseno de 2x, cosseno de 3x dx, isso daqui vai ser, eu vou fazer já direto, né? Vou fazer U vezes V, né? Que vai ser cosseno de 2x vezes seno de 3x sobre 3, menos a integral do linha V, que é menos 2/3 do seno de 2x, seno de 3x. Aqui que é essa daqui. Então, eu posso substituir isso daqui, né, aqui, e dizer que a integral de seno 2x, seno de 3x dx é igual a seno de 2x cosseno de 3x sobre 3, que é essa que eu passei para lá, né? Aliás, eu vou passar a outra para lá, vou deixar essa positiva aqui, vou deixar esse menos aqui, e mais 2/3. Tá? Eu passei, deixei essa aqui, passei a outra para cá, mais 2/3 dessa daqui, né? Que é isso daqui, cosseno de 2x, seno de 3x sobre 3, mais 2/3 da integral de seno de 2x, seno de 3x dx.
Repara que esse cara daqui vai aparecer com 4 nonos. Então ele vai aparecer dos dois lados, mas ele não vai cancelar. Então significa que eu posso... acabou, né? Porque eu só vou botar... Tá certo? Aqui eu vou ter 1 menos 4 nonos, vou ter 5 nonos da integral de seno de 2x, seno de 3x dx, igual a essa coisa aqui, né? Menos, vou botar assim, 2/3 de... Vou botar desse aqui, cosseno de 2x, seno de 3x, menos 1/3 de seno de 2x. Aqui, né? 2 nonos. Tá? Mais uma constante. Não sei se eu acertei as contas, mas é ilustrativo aqui, né? Que vira e mexe com funções trigonométricas, seno e cosseno, tem isso, né? Você deriva o seno, aparece cosseno. Deriva de novo, volta para o seno, né? Se ele está multiplicado por um outro... Ao mesmo tempo, se você integra ele uma vez, aparece cosseno. Integra de novo, aparece o seno. Então, toda vez que você fizer isso com produto de senos e cossenos, você faz 2 vezes e vai voltar no mesmo lugar. Também é legal na generalização integral de seno elevado a n. Então, você vai várias... Tem situações que isso acontece. Então, às vezes vamos dizer, faz uma integral por partes e dizia, deu errado, não deu nada. Não, peraí, vou insistir. Na verdade, essa conta aqui está meio perdida assim, mas ela, na verdade, ela serve para a gente, na verdade, a gente gosta na integral de 0 a 2π desse negócio aqui. E tem vou deixar um exercício para vocês, que é o seguinte. Porque nas séries de Fourier, você escreve cossenos e cossenos, mas você só está interessado no intervalo 0 a 2π ou 0π. E é um fato interessante que se você fizer a integral de 0 a 2π de cosseno de nx, cosseno de mx, isso vai dar o seguinte. Bom, se n for igual a m, é cosseno quadrado. Cosseno e seno tem uns gráficos, né, de 0 a 2π, né, você tem assim, né, o seno faz isso e o cosseno faz isso aqui. Esses pedaços aqui são iguais. Então, quando você eleva ao quadrado, você tem a mesma área. Porque esse cara que está aqui no cosseno, ele está aqui no seno. Esse cara que está aqui no cosseno, ele está aqui no seno. Então, a integral de cosseno quadrado e seno quadrado de 0 a 2π são iguais. Só que a soma das duas é 1. Aliás, é 1, não é π, é 2π, na verdade. Né? É 1. Então, quando você integra o seno quadrado ou cosseno quadrado de 0 a 2π, dá π. Isso aqui dá π se n igual a m. E quando n é diferente de m, dá 0. E a mesma coisa com o seno. Se você fizer a integral de 0 a 2π do seno de nx, nm aqui inteiros, né? Também dá π se n igual a m e dá 0 se n é diferente de m.
E se você fizer a integral de 0 a 2π do seno de nx cosseno de nx dx, isso dá sempre zero. E por que isso é coisa assim, vamos dizer, tão importante que eu até sei de cor? Porque é engraçado que o Fourier fez um trabalho importante, estudou a propagação do calor, e em 1822 ele já era o secretário perpétuo da Academia de Ciências da França e tal. Fourier tem uma trajetória engraçada. Ele era um cara muito bom e tal, mas ele se meteu com política, quase foi decapitado na Revolução Francesa. Depois ele foi para o Egito com Napoleão, era amigo do Champollion. Aí, nessas idas e vindas, ele virou uma espécie de governador da região de Grenoble, na França, que faz muito frio. Diz que ele sofria muito com frio. Talvez por isso ele tenha estudado a propagação do calor. Mas ele publica uma série de trabalhos sobre a propagação de calor e ele faz a física do problema e tal, e faz a matemática e resolve o problema. E o centro, essa coisa, a grande novidade da história é que ele chega, no final das contas, ele chega à seguinte conclusão, que se ele tem uma função f, que tipicamente está definida no intervalo de 0 a 2π, com valores em R, e ele tem que escrever essa função assim, f de x como uma coisa assim, 1 a 0 mais A1 cosseno x mais B1 seno x mais A2 cosseno de 2x mais B2 seno de 2x mais AN cosseno de nx mais BN seno de nx mais uma soma infinita assim. Isso já tinha aparecido antes, mas não tinha. O Daniel Bernoulli lá tinha chegado a uma coisa assim, com série de senos, estudando corda do violino e tal. Assim, aí não perceberam, nem ele nem o Euler, a importância da coisa. E o Fourier disse, eu tenho que escrever isso. O grande nome, assim, vamos ver, grande método do cálculo era escrever como uma série de potências. Então, ele escreve aqui, isso aqui como somatório de AN, x elevado a n, e diz, eu vou tentar calcular esses caras. E aí, cada uma dessas funções, ele escreve uma série de potências delas que ele conhecia. Ele faz um caso mais simples, mas basicamente é isso. Aí ele tem todos os coeficientes do lado de cá e as incógnitas dele são esses caras aqui. Ele transforma isso num sistema linear de infinitas equações com infinitas incógnitas, uma coisa assim. E num caso, ele faz um caso mais simples e ele resolve esse sistema. Aí, arduamente, depois ele chega à conclusão, né, que esses AN tem que ser 1 sobre π, integral de 0 a 2π, de f de x, vezes o cosseno de nx dx. Os Bn tem que ser 1 sobre π, integral de 0 a 2π, f de x, seno de nx, dx lá com um método e tal. Aí, de repente, ele diz, não, tive uma ideia melhor. Aí ele diz assim, faz o seguinte, multiplica dos dois lados, digamos que eu quero aqui o A2. Então, multiplica dos dois lados pelo cosseno de 2x. F de x, cosseno de 2x, dx. Agora vai dar a soma
das integrais de cada uma dessas vezes o cosseno de 2x. Tá? Vai dar A0 integral de 0 a 2π de cosseno de 2x dx, mais A1 integral de 0 a 2π de cosseno x, cosseno de 2x dx, mais B1 integral de 0 a 2π de seno x, cosseno de 2x dx, mais A2 integral de 0 a 2π de cosseno quadrado de 2x dx, mais etc. Aí, mas tudo dá zero aqui. Isso dá zero, isso dá zero, isso dá zero. Só essa daqui que não vai dar zero. Porque por essa coisa aqui, faz n igual a 2, qualquer outro m vai dar zero. Faz n igual a 2, qualquer n vai dar zero. O único que não vai dar zero é 2 com 2. Então ele diz, então, integral de 0 a 2π de f de x cosseno de 2x dx é igual a A2 integral de 0 a 2π de cosseno quadrado x dx. Isso daqui dá π, então isso é π A2, portanto A2 é 1 sobre π integral. E aí quando ele tem essa ideia, porque o grande alcance do negócio dele foi que ele sacou o seguinte, mas essa fórmula daqui só depende das integrais. Uma função, para ser representada dessa maneira, ela tem que ter todas as derivadas. Por exemplo, se tiver uma função assim meio maluca, quebrada, não tem chance dela ser representada dessa maneira aqui. Mas essas fórmulas aqui fazem sentido para uma função assim, porque essas integrais existem. Aí ele diz, pô, agora... talvez ele seja um filho da Revolução Francesa, tivesse os ideais democráticos na cabeça, não sei, mas, de certa forma, é como se a plebe das funções descontínuas, pudessem agora ser também representadas por séries, e não só as que tinham derivadas infinitas. E isso vai causar uma revolução, isso que vai provocar, de certa forma, como eu mencionei na hora que falei de integral, o desenvolvimento da teoria da integral. Não tinha muito teoria da integral. Mas quando, a partir do Fourier, você diz, não, peraí, funções que não são contínuas também são importantes, então tem que saber quais que têm integral, quais que não têm. E isso vai abrir um caminho importante dentro da matemática. Mas o Fourier também deu uma certa sorte, né? Porque esse método que ele usa aqui para resolver o problema da propagação do calor também se aplica para um problema que matematicamente é similar, que é o problema da propagação das ondas. Você tem uma corda vibrando, inclusive o Daniel Bernoulli já tinha feito isso. Acontece que aí uns 50 anos depois do Fourier, vem o eletromagnetismo, e o eletromagnetismo tem uma conexão direta com a equação das ondas. E aí o método de Fourier casa ali. E eletromagnetismo tem a ver com engenharia eletrônica, tem a ver com todos os métodos de vamos dizer, tratamento de sinal. Por exemplo, até a entrada da digitalização no som, os sinais sonoros, os sinais elétricos e tal, eram tratados teoricamente via séries de Fourier, mas
vamos dizer, com instrumentos físicos. O que mudou é que você passa a ter o som digital, então o tratamento agora é no computador, com instrumentos matemáticos, e as funções viram coisas discretas, mas a teoria do Fourier ainda está presente em muita coisa. Depois ele tem uma segunda grande sorte, que é a mecânica quântica. A mecânica quântica também tem a ver com as coisas que o Fourier fez. Então, o trabalho do Fourier é super importante e tem essas integraizinhas aqui por trás. Então, faz sentido você fazer. Essa daqui tem a seguinte coisa, olha. Quando você integra por partes, vou só ver que é mais fácil do que essa que a gente fez aqui antes, de certa forma. Imagina assim, que eu pego cosseno de nx, cosseno de mx, integral de 0 a 2π, nm inteiros. Positivos, tá? Então eu chamo, sei lá, essa de U, essa de V'. Tá? Então isso daqui vai me dar UV em 0,2π. Tá? Já peguei e escrevi a derivada de UV, integrei, fica isso aqui. Menos, agora a integral de 0 a 2π da U' V. Então U' vai ser menos N seno de nx, né? E a V vai ser seno de mx sobre m dx. Só que isso aqui morre, né? Porque cosseno e seno em 0 e em 2π são iguais. Né? O cosseno de n0 e o cosseno de n vezes 2π são o mesmo. E o seno de n vezes 0 e o seno de n vezes 2π são o mesmo. Então, isso aqui morre. Tá? E aí você fica com aqui n sobre m, integral de 0 a 2π, de seno de nx, seno de mx. Aí você faz de novo, chama esse de U, quer dizer, esse daqui foi a derivada desse, esse aqui de V', e aí você vai ter de novo aqui, né, N sobre M, UV de 0 a 2π, que eu não vou nem me preocupar, porque vai dar cossenos e senos, né, menos N sobre M, integral de 0 a 2π, espero que dê tudo certo, derivada dessa daqui, que vai dar N cosseno de nx, primitiva dessa daqui, vai ser um menos cosseno de mx sobre m dx. Vai voltar a mesma coisa lá, que é igual a n ao quadrado sobre m ao quadrado, integral de 0 a 2π de cosseno de nx, cosseno de mx dx. Como n é diferente, quer dizer, se n é diferente de m, se n for igual a m, você chegou no cara igual a ele mesmo. Mas se n é diferente de m, isso vai te dar que 1 menos isso, né? 1 menos n2 sobre m2, integral de 0 a 2π de cosseno de nx, cosseno de mx dx igual a 0. Como esse cara daqui é diferente de 0, se n é diferente de m, essa integral tem que ser 0. E mesma coisa se você fizer esse daqui. Esse daqui também, embora aqui você pode achar uma primitiva, né? Transformar isso aqui mais facilmente, né? Porque isso aqui, você pode pensar assim, isso veio do seno
de N mais M. Bom, deixa assim. De qualquer maneira, vou fazer. Tá, então aqui você usa a integração por partes. E depois isso aqui você vê que dá para ser mais abstrato um pouco, e isso reaparece lá com o Laplaciano e tal, umas coisas assim, para provar uma coisa parecida. Mas, bom, então aqui meio que não, a integração por partes pode ir por aí para a gente. Que horas são? 11h20. Tem agora, o outro método famoso é a integração por substituição, que é baseado na regra da cadeia. Às vezes ele é só um primeiro passo para alguma coisa que vai funcionar. Sei lá, imagina assim que você tem E elevado a seno x, cosseno x, dx. Vamos ver, você tem que calcular essa integral aqui. Essa aqui é por adivinhação, mas a substituição é uma espécie de adivinhação mais sofisticada. Porque aqui você pensa assim, isso aqui veio da derivada de e elevado a seno x. Porque aí isso vai dar e elevado a seno x, que é a derivada dessa aqui, vezes a derivada do seno x, que é o cosseno x. Então, direto. Às vezes você... Bom, se você não tivesse isso aqui, ia ser brabo, né? Você até podia tentar, porque é como se você transformasse isso daqui assim, se dissesse, seno x é igual a outra, um u, e isso daqui, então você vai chamar isso aqui de e elevado a u. E aí a ideia, né, é que é boa essa notação, né, que du dx, quer dizer, u é seno x, então du dx é igual a seno x. E aí, vamos dizer, você pode pensar assim, du igual a seno x dx. É como que esse, aliás, cosseno x... Esse fato de que você pode trocar aqui por u, quando você troca esse aqui por u, você tira esse cara fora. Porque, na verdade, aqui é como você dissesse, você faz u igual a seno x, e aí a derivada de e elevado a u é e elevado a u, u', e aí que aparece o cosseno x. Mas a parte mais importante depois que você faz isso é saber que e elevado a u é derivada de e elevado a u. Então, às vezes isso meio que se traduz assim em termos de fórmula por isso, né? Você diz, não, esse cara daqui então, na hora que eu faço, chamo esse de u, esse daqui é o du.
E aí isso vira integral de e elevado a u du. Se u é sua variável, isso é e elevado a u, só que u é seno x, aí você substitui o seno x lá. Aqui parece assim, poxa, mas eu estou tendo esse trabalho para fazer uma coisa que eu já sabia. Mas, às vezes, por exemplo, se você tiver uma integral assim, integral de raiz de 1 menos x2. Tá? Aqui, se esse x fosse um seno ou um cosseno, era legal, porque ele ia sair da raiz. Né? Vamos pensar assim, a gente está com x, tipicamente seria uma coisa assim de menos 1 a 1, né? Mas entre menos 1, que é x pertence a menos 1, 1. Então aí depende de que intervalo, mas você pode dizer, ó, esse x é igual a seno θ, né, com θ de menos π sobre 2 a π sobre 2. Por exemplo. Poderia ser cosseno também. Então você pensa assim, vou fazer x igual a seno θ. Só que se eu substituir aqui direto, vai ficar integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ dx. E aí eu digo, não, mas aqui o dx, né, dx dθ igual a cosseno θ, então dx igual a cosseno θ dθ. Então aqui, na verdade, eu boto integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ, cosseno θ dθ. Nesse intervalo aqui, ó, o cosseno é positivo. Então isso daqui vira integral de cosseno θ dθ. E caiu no cosseno quadrado, eu consigo fazer. Mas eu queria explicar um pouco essa mágica aqui, para não parecer que é mágica. Assim. Mas, tipicamente, vamos dizer, em termos de fazer as contas, você faz isso daqui. Às vezes você faz o substituição contrária, uma coisa assim. Mas é o seguinte, ó. O que nós estamos fazendo aqui? A gente está aqui no x e você tem aqui raiz de 1 menos x2. Aliás, se a integral fosse de menos 1 a 1, essa raiz de 1 menos x2, aqui, menos 1. Se fosse menos... Porque isso aqui se isso daqui é igual a y, é só elevar ao quadrado, você vai ver que x2 mais y2 é igual a 1. Então, isso aqui é um arco de círculo. Então, se você integrar de menos 1 a 1, dá metade dessa área, que é π. Aliás, π sobre 2. Mas, se eu integrar num intervalo qualquer aqui, de A até B, lá. Mas, olha só, eu fiz a seguinte mudança. Eu botei aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Aqui veio o meu θ. Aí, cada θ que eu pego aqui, eu transformo, né, aqui é o θ, aqui é o x igual a seno θ. Foi essa mudança, eu chamei o x de seno θ. Só que esse intervalo aqui é maior. Ó. Π sobre 2 é maior que 1,5. Então, esse intervalo aqui mede 2, esse aqui mede mais do que 3, mede π. E eu vou, quando eu faço assim, ó, integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ, eu pego esse θ aqui, trago para cá, olho quem é esse cara daqui, que vai ser raiz
de 1 menos seno quadrado θ, e trago, boto aqui em cima. O mesmo cara que eu... Aqui vem para cá. Então, eu construo aqui, ó, esse cara vai no menos 1, esse tal. Eu construo aqui um gráfico que tem as mesmas alturas aqui, mas é como se eu dissesse assim, ó, eu tenho aqui um feixe de palitos, eles estão em cima aqui de uma coisa elástica, e eu trouxe para cá os mesmos palitos, mas aqui o elástico foi recolocado maior. Então, as alturas são as mesmas, mas as bases mudam. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho θ, aqui eu tenho θ mais dθ, vamos dizer, o Δθ pequenininho. Aqui é o x e aqui é o x mais dx. Quem é o x mais dx é igual a seno de θ mais dθ. Então, o meu dx é igual a seno θ mais dθ menos seno θ. E o meu dθ está aqui. Eu tinha que multiplicar. Eu não posso multiplicar aqui por dθ, porque senão eu vou estar multiplicando a minha altura por uma base que é diferente dessa. Eu tenho que multiplicar pelo dx. O meu dx é isso daqui dividido por dθ vezes dθ. Se eu estou pensando em termos infinitesimais, isso daqui é a derivada do seno θ, que é o cosseno θ, dθ. Então, quando eu faço essa substituição, é como se eu trouxesse a integral para cá, mas eu não posso multiplicar. Quando eu integro, eu não posso multiplicar por esse cara. Eu tenho que fazer um fator de correção, um coeficiente de esticamento, que é essa derivada que entra aqui. Então, toda vez que eu fizer a substituição, eu tenho que atentar para isso e atentar para o fato de que se aqui a integral é de A até B, aqui vai ser do cara cujo seno é A e o cara cujo seno é B. Então, se eu fizesse aqui a integral de A até B, na verdade, ela ficaria isso daqui, só que aqui é do arco seno A até o arco seno B. Eu acho que eu vou fazer olha só. Acho que ainda vou fazer uma coisinha que tem a ver com física. Sabe, energia cinética, energia potencial, coisas assim. Vocês não fazem física, não? Mas então vamos fazer uma abordagem matemática da seguinte coisa. Vou fazer assim sem conhecer as funções. Né? Imagina assim, eu tenho uma partícula, vai se mover aqui, em cada instante t vai ocupar a posição x de t. Tem a variável x de t. E ela está sob a ação de um campo de forças. Como eu não sei derivar das funções de mais de uma variável, o movimento vai ser todo numa reta. Então, aqui, em cada instante, eu tenho um campo de forças. F de x. Quer dizer, em cada ponto x tem uma força que atua ali, só depende de x. Por exemplo, se você pensar o movimento assim, você jogou uma pedra para o alto, ela vai andar aqui,
Vou voltar aqui. Ou se você pegar um sistema massa-mola, andando aqui, também a força é proporcional à distância. Então, no campo gravitacional, você tem a força como função da posição. Oscilador harmônico também, você tem a força como função da posição. Então, pelo menos aqui tem dois exemplos que, de certa forma, a gente pode converter em retilíneos. E, bom, ela tem uma massa M, né? Então, a gente tem lá vamos dizer assim, vou botar assim bem no popular. Bom, a gente usa, eu vou usar duas linhas. Aqui em mecânica, costuma ser representado por um ponto em cima, a derivada. Mas vou botar com linha para a gente não se complicar. Massa, o que é a velocidade? É a primeira derivada de x. Positiva para cá, negativa para lá. Aceleração, segunda derivada. Então, isso daqui é igual a força F de x de t. Aí, não, é a massa vezes a aceleração é a força. Essa aceleração, eu achei que era a posição. Não, x é a posição. A primeira derivada é a velocidade, a segunda é a aceleração. Então, massa vezes aceleração igual a força, que é aqui uma função da posição. Então, x não é a posição? Sim. Então, aí a massa vezes a posição. Não, x de t é a posição. X' de t é a velocidade, é a derivada de x. E x duas linhas de t é a aceleração. É porque aquelas duas linhas eu achei que era só Agora eu entendi que essa O cara que estava caindo ali assim. Bom, tá? Então, isso aqui rege o meu comportamento. Quer dizer, se eu der um peteleco aqui, der uma velocidade, né? Tipicamente eu pensei, estou na posição inicial, dou um peteleco, por exemplo, né? Jogo a minha pedra para o alto, da altura tal, com velocidade tal, e aí eu quero saber como é que ela vai se mover. Ou puxo a minha mola até a posição tal, dou um peteleco e quero saber como ela vai se mover, sabendo que eu tenho isso daqui como função da posição. Vamos pensar isso de uma maneira geral. Eu sou uma espécie de ateu científico, assim, ateu da física, vamos dizer. Eu não acredito em energia, trabalho, assim, ou vamos dizer, vou fingir. Eu acredito porque eu vejo que funciona, assim, mas eu não entendo muito bem. Mas vamos dizer que mesmo sem acreditar, a gente vai calcular o trabalho. O trabalho, né, quando você faz o trabalho, você faz a força vezes o deslocamento. Então, você está aqui no x de t, aqui você está no x de t mais ΔT, e aí você tem aqui a força, vamos dizer que é para lá ou para cá, mas digamos que é assim, F de x de t, e aí você multiplica F de x de t pelo deslocamento x de t mais ΔT menos x de t, né? Que é o ΔX. O problema é que a sua força varia. Então, na verdade, você teria que fazer vamos dizer, do tempo T0 até o tempo T1, você, na verdade, tem que pegar pedacinhos, né, e fazer essa coisa aqui, né, vamos chamar isso aqui de A, tempo A até o tempo B, e aí você chama esse de T0, T1, T2, etc., Tn, né? E soma. Então, você vai fazer um somatório de f de x de ti, x de ti menos x de ti menos 1, digamos. Onde aqui, na verdade, né, você escolheu esse f daqui, mas na verdade seria algum f aqui no meio, né? Então aqui, esse t aqui poderia ser
nem o de cá, nem o de cá. Poderia ser um tempo aqui no meio. O fato é que isso daqui é uma aproximação, né, para a integral de A até B de f de x de t. Tá certo? Se eu botar assim, ó, ti menos ti menos 1 e botar aqui ti menos 1, eu estou aqui basicamente com a derivada e o dt. Então seria como se fizesse f de x de t, x' de t, dt. Então, meio que eu sou obrigado a dizer que quando eu tenho a força variando, a posição variando de uma maneira não necessariamente uniforme, a definição de trabalho tem que ser isso aqui, que é a força vezes a variação da posição, só que é uma variação infinitesimal. Eu estou integrando aqui no tempo. Porque porque eu tenho x, estou pensando x como função do tempo. Então, isso daqui é o trabalho. Muito bem. Então, trabalho de t igual a t igual a b é a integral de a até b de f de x de t, x' de t, dt. Aí eu vou sei um pouquinho de cálculo, umas coisinhas que eu sei de cálculo. Então eu olho para isso daqui, ó, essa integral aqui, ó, se f igual a uma certa U', assim, m. Não, m não, porque aqui é a força, o m vai entrar depois, numa outra oportunidade. Tá? Uma primeira coisa que eu posso fazer, uma primeira coisa que eu posso fazer, antes disso aqui, é dizer, mas f é mx duas linhas. Então, o trabalho vai ser a integral de a até b de mx duas linhas de t, x' de t, dt. Aí eu, pelo método da adivinhação, eu digo, ó, esse daqui é a derivada desse. Quer dizer, se eu tivesse mx' de t, se eu tivesse esse cara ao quadrado e derivasse, isso daqui me daria m vezes 2x' de t vezes a derivada de x' de t, que é x duas linhas de t. Que é quase esse, só faltou dividir por 2, né? Então, isso daqui é a derivada de 1/2 de mx' de t ao quadrado. Eu acho que eu inventei a energia cinética. Apesar de ser ateu, eu estou fazendo um milagre. Isso é uma coisa interessante. Porque Deus não quer nem saber, ele opera um milagre, não quer saber se eu sou ateu ou se eu não sou. Então, ó, essa integral aqui, na verdade, isso daqui é eu pegar a minha primitiva, 1/2 de mx' de t ao quadrado, calcular em b, calcular em a, isso dá 1/2 de mx' de b ao quadrado menos 1/2 de mx' de a ao quadrado. Se eu chamasse de energia cinética, por algum motivo misterioso, eu diria, então o trabalho me dá a variação da energia cinética. Até experimentalmente você pode até ver uma coisa assim, você botou uma força atuando
daqui até aqui, positivamente, você começa com uma velocidade, você sai com uma velocidade maior. Daí a sacar que isso tem a ver com a massa e com o quadrado da velocidade, aí precisa matemática. Você não... Bom, talvez... Não, tudo bem, você pode ter um físico experimental bom e aí você faz e dá aqui é um quadrado. Mas é muito mais difícil do que se você vier nessa conta. Claro que eu introduzi um trabalho aí. Então essa é uma abordagem. Outra coisa que eu poderia fazer seria pensar, mas se essa f fosse derivada de alguém, né? Se f igual a f', então a integral de a até b de f de x de t, x' de t, dt, seria a integral de a até b de f' de x de t, x' de t, dt. Essa aqui, a adivinhação está pronta, né? Regra da cadeia. Isso daqui é a derivada de f de x de t. Então, essa integral aqui vai ser f de x de t até b, que é igual a f de x de b menos f de x de a. Eu acho que eu inventei outra coisa aqui, inventei energia potencial. Né? Mas, para ficar mais bonitinho, olha só, eu teria f de x de b menos f de x de a igual a 1 meio de m x' de b ao quadrado menos 1 meio de x' de a ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, em vez de chamar, vou chamar o seguinte, menos f igual U. Essa que eu vou chamar de energia potencial. Por quê? Porque aí eu fico com o sinal menos aqui, né? Vou ficar aqui como menos U de x de b mais U de x de a igual a 1 meio de m x' de b ao quadrado menos 1 meio de x' de a ao quadrado. E aí eu passo esse daqui para lá, o outro para lá, e aí eu tenho U de x de b mais 1 meio de m x' de b ao quadrado igual a U de x de a mais 1 meio de m x' de a ao quadrado, que é a energia cinética mais a potencial no começo e no fim são iguais. Então, meio que a energia potencial é algo que eu tenho e que eu vou gastar para aumentar a velocidade. Agora eu já... Deus operou os milagres através de mim, eu me tornei um profeta, estou escrevendo meu evangelho, né, dizendo agora energia cinética, energia potencial, e tal, contando uma história em cima da parada. Inclusive, eu posso chegar, né, aqui lembrando que f de x de t igual a m x duas linhas de t, é a minha hipótese aqui, e eu posso apagar tudo, pagar todas as minhas contas e dizer, como profeta, eu digo, Deus me deu essa fórmula, a energia
no instante t vai ser U de x de t mais 1/2 de mx' de t ao quadrado. A energia potencial mais a energia cinética. E, com essa fórmula daqui, eu vou fazer para vocês o milagre de provar que essa energia se conserva. Ou seja, a derivada dela é zero, então ela é constante em t. Então eu calculo E' de t igual a U' de x de t. Assim, lembrando aqui que eu defini, né? Menos U de x de t linha igual menos U de x linha igual a f de x. A U é uma função, então que menos ela tem f como derivada. Repara que se a f é contínua, eu não preciso saber quem é U, mas eu sei que U existe. O teorema fundamental do cálculo me garante que existe essa U. Então, tá? Se eu tenho essa regra aqui, dada por uma F, que é contínua, eu tenho essa U. Quando é no espaço, é muito mais complicado. Tem campos no espaço, campos de forças, que não são conservativos, não tem um potencial associado a eles. Não podem existir. Então, isso daqui é U'. Então, é definido assim, então isso aqui é U' de x de t vezes x' de t, regra da cadeia, mais, aí você tem 1/2 de m x' de t vezes x, 2 linhas de t, mas tem um vezes 2 aqui. Né? Tá? Quando eu derivo isso, dá 2x' de t vezes... Então, aqui, na verdade, corta esse 2 aqui, corta aqui. Mas o linha é menos f de x de t, x' de t, mais mx 2 linhas de t, x' de t, que é igual a f de x de t menos mx 2 linhas de t, x' de t, e isso daqui é zero por causa disso daqui. Então, depois de arduamente, né, dizer, não, tem um negócio aqui que é o trabalho, deixa eu ver como é que essa força age aqui, carteio essa ideia de trabalho, aí tem uma integral, e aí eu calculo ela de uma maneira, eu invento a energia cinética, aí eu penso, mas se essa minha força for derivada de alguém, eu invento a energia potencial, igualo as duas, descubro a conservação de energia, e no fim eu posso simplesmente cartear. Está aqui a energia cinética mais potencial, e eu provo que ela se conserva só fazendo a derivada, sem passar pela integral. Mas eu acho que seria mais difícil, né, ter essa ideia aqui, sem fazer as integrais, sem passar pelo trabalho. Não sei, não conheço nada de história da física, mas como é que os caras... Como é que evoluiu? Porque passar da ideia de que você tem uma resistência ao movimento que corresponde à massa de uma certa maneira. E quando você faz uma força, você vence essa resistência e tal, e aí construir o conceito de quantidade de movimento, a lei de Newton, acho que é do Galileu, não sei, mas e chegar ao conceito, a ideia de trabalho, ao conceito de energia cinética e tudo, não sei como isso evoluiu, mas sem essa matemática aqui ia ser brabo, sem a derivada e a integral. Então, repare que aqui a gente integrou, derivou, usou regra da cadeia e tal, e as integrais não foram difíceis, porque, no fundo, eu usei a regra da cadeia de uma maneira elementar, ou uma coisa tipo x2, né? Então não precisei de nada assim
mirabolantes, mas precisei muito do conceito. Então, vocês não estudam física, mas vira e mexe, eventualmente vocês vão trabalhar com outras pessoas que podem ter um modelo físico envolvido, alguma coisa assim, não custa nada saber um pouquinho. Né? E pelo menos também não sair com essa ideia de que você aprende integral para calcular integral, para formular os próprios. Quer dizer, você vê que o conceito de trabalho, quando você fala força vezes a distância, tudo bem, mas quando a força varia, você é obrigado a dizer, não, corrigindo, e você chega numa integral. Você precisa do conceito de integral para definir trabalho. Assim como você precisa do conceito de derivada para definir velocidade, aceleração e tudo mais. Então, métodos de integração, basicamente é isso. Vou preparar um teste para hoje. Eu acho que a gente... O quê? Não, mas frações parciais já é uma coisa especializada e que depende de você saber conseguir decompor os polinômios como produtos de polinômios menores, que depende de você conseguir achar as raízes dos polinômios também. É legal teoricamente, mas se eu te der um polinômio do 7º grau lá no denominador, não, tudo bem, você pode achar numericamente aproximadamente as raízes e tal, e ir em frente, mas mas é um método mais especializado.